Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento de meditação, vamos contemplar os mistérios gloriosos do Santo Rosário. E para isso devemos nos reportar até aquele momento fatídico da história, 2000 anos atrás, em que nosso Senhor Jesus Cristo se entregou totalmente por amor a nós, sofrendo por nossos pecados e morrendo na cruz. Naquele momento, Deus estava cumprindo seu desígnio de salvação por toda a humanidade, abrindo as portas do céu àqueles que se convertessem. Mas tinha um problema. Os discípulos todos tinham fugido, tinham perdido a fé. Essa história não podia terminar assim. Por isso nós vemos, no primeiro mistério, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar nesse mistério todas as aparições de Jesus aos discípulos, ao começar por aquelas mulheres que foram ao túmulo rezar, como era o costume judeu na época. Também os discípulos de Emaús foram muito importantes. Eles estavam voltando para Jerusalém tristes, abatidos, porque tinham seguido Jesus, mas ele tinha morrido nas mãos dos judeus. E tantos outros exemplos, em todos eles, Jesus só era reconhecido depois de fazer alguma coisa. Chamar pelo nome, no caso das mulheres, partir o pão, no caso dos discípulos de Emaús. Isso se dá porque o corpo glorioso é diferente, um pouco diferente do nosso, é verdade. Mas também nós precisamos olhar isso de um ponto de vista espiritual. Significa que depois da ressurreição nós vamos reconhecer Jesus pelos seus atos. E de fato é assim que acontece. A gente entende quem Jesus é quando conhecemos pessoas que agem como Ele e que são como Ele, porque é assim que funciona a santidade. É poder dizer como São Paulo: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É por isso que vemos no segundo mistério a ascensão de Jesus aos céus. Depois de instituir a igreja, que é o seu corpo místico, Jesus pode ir para o céu tranquilamente, porque sabe que haverá pessoas aqui na terra, que somos nós, encarregadas de perpetuar as suas ações salvíficas. Meus irmãos, isso é muito bonito e profundo. Significa que nosso Senhor confia em nós para sermos santos como Ele, e como foram os apóstolos e a Virgem Maria. Significa que Ele sabe que somos capazes de agir como Ele, mesmo com nossas fraquezas e limitações. Mas a situação não era nada fácil no início do cristianismo, e os discípulos tinham muito medo. Os cristãos, desde aquela época, começaram a ser perseguidos, e por isso eles ficaram, durante um tempo, sem fazer nada, apenas se escondendo e rezando profundamente. Até que aconteceu algo impressionante no dia de Pentecostes, que é o terceiro mistério que nós estamos vendo, os mistérios gloriosos. O Espírito Santo veio sobre eles de uma forma que não havia vindo antes. E a partir dali eles passaram a compreender as Escrituras de uma forma muito profunda. Conseguiram entender completamente toda a história da salvação, de uma vez só. Interpretaram os profetas e a lei de uma forma nova e muito mais profunda que antes. Também ganharam uma força para evangelizar sem tamanho, de modo que em pouco tempo cada apóstolo tinha conseguido evangelizar regiões inteiras, o que é algo realmente impressionante. A experiência de Pentecostes é o que a teologia espiritual chama de segunda conversão, que é a passagem da via purgativa para a via iluminativa. No momento em que Deus manda o Espírito Santo sobre eles, eles passam para aquilo que Santa Teresa d'Ávila chama de quinta morada. Passam a manifestar o dom da contemplação infusa. Enfim, eles são elevados a um grau de santidade que antes eles não tinham. Assim, Deus também faz com inúmeros outros santos e quer fazer com nós todos. Mas para isso nós precisamos estar abertos à graça de Deus, amando de todo o coração e querendo entregar tudo o que temos a Ele sem medo. Também Nossa Senhora estava em Pentecostes. Aliás, ela era a pessoa mais fiel da igreja nessa época. Imagine a devoção, a piedade, o amor que Nossa Senhora tinha ao comungar o corpo e o sangue de Nosso Senhor. E por conta de sua perfeição, de sua pureza, ela foi assunta de corpo e alma ao céu. Isso não está escrito na Bíblia, mas não contradiz a Bíblia, porque ela não tinha pecado e ainda por cima era repleta da graça de Deus. O seu corpo não se corrompeu e ela foi levada para o céu. Vejam como Deus ama a pureza da Virgem Maria. Ele também deseja isso de nós, meus irmãos.
precisamos ser como a Virgem Maria, puros, castos, mesmo com toda a dificuldade que o mundo nos impõe. E por fim, no quinto mistério, nós contemplamos a Virgem Maria sendo coroada como Rainha dos céus e da terra. Todos os anjos e santos reconhecem a grandeza da Mãe de Deus, e por isso também nós devemos reconhecê-la e amá-la de todo o coração. Ela foi o caminho que Deus escolheu para vir ao mundo, e também será o caminho para fazê-lo vir até o nosso coração. Que Deus proteja a todos vocês e a Santíssima Virgem Maria interceda por cada um de nós. Amém.